Agora, a gente vai dar prosseguimento à mesa redonda, mas agora eu queria convidar a mesa que vai falar sobre o papel dos Fab Labs no fomento ao empreendedorismo e à inovação. Então, nessa mesa a gente vai discutir com as pessoas deste painel quais são as fontes de financiamento, como que é feita a gestão, como que é o suporte técnico-científico. Muita coisa eles já falaram, mas acho que o que nos interessa aqui é saber quais são os gargalos que existem para que uma instituição pública, como uma prefeitura, consiga colocar uma rede dessas em prática. Então, eu gostaria de convidar o professor Pedro de Holanda, que vai ser o mediador da mesa. Ele é diretor associado do Museu Exploratório de Ciências. E vou convidar também a Regiane Pupo, da Rede Pronto, a Juliana Pessoa, do Fab Lab Livre, e o Alex Garcia, do Fab Lat Kids. Obrigada. Bom, boa tarde. Muito gratificante poder participar aqui assistir essas apresentações e estar aqui agora nessa mesa redonda. Como a Gabi já falou, vai ser sobre o papel dos Fab Labs no fomento do empreendedorismo e da inovação, fontes de financiamento, gestão e suporte técnico-científico. Vamos utilizar o mesmo formato da mesa redonda de manhã, então abro espaço aqui para os palestrantes abordarem durante 5 minutos esse tema e depois a gente abre para a discussão com o auditório. Então, também seguindo a ordem cronológica, começo com a Regiane. Alô. Bom, no caso do Pronto, especificamente da Rede Pronto, como eu já citei, nós, inicialmente em 2011, nós tivemos a ideia, eu e o professor Luiz Salomão Ribas Gomes, da UFSC, de montar um projeto. A princípio não tínhamos parceria, mas o interesse do governo do Estado de Santa Catarina foi muito grande, visto a ideia que a gestão do governo tem, ou tinha, ainda tem, de disseminação de tecnologia de forma geral no Estado todo. Então, esse projeto de expansão da fabricação digital, no início direcionado à área de design e arquitetura, veio bem ao encontro do que o governo tinha como premissas de investimento. Visto isso, essa parceria, nos foi pedido um projeto de pesquisa. Esse projeto demorou um pouquinho para fazer, com especificações de máquina. Então, nós fizemos para um laboratório. Quando nós apresentamos esse projeto de pesquisa, nos foi dito, não, nós não vamos fazer o seu laboratório, nós vamos fazer 4 laboratórios. Aquilo pegou muito de surpresa, porque eu realmente não estava preparada nem em implantar e muito preocupada na gestão desses 4 laboratórios, que ficaria e está nas minhas mãos. Mas isso foi um desafio muito grande, foi assim uma realização muito importante de tudo aquilo que eu estudei durante o doutorado e pós-doutorado, de aplicação dessa teoria, né? Então, foi onde eu pude, com esse incentivo financeiro, primeiro, porque sem isso nada seria possível. Nós conseguimos essa expansão, né, da inserção da fabricação digital em lugares do estado de Santa Catarina em que nenhuma dessas atividades ou nenhum desses estudos ainda tinham sido cogitados. Então, assim, a nível só de curiosidade, para vocês terem noção como que eu garimpei isso, né, como foi uma catequese mesmo, né, eu, com o subsídio do governo, né, eu aluguei um carro e eu andei 2.000 quilômetros, desde Florianópolis, indo até o interior, dando palestras, fazendo workshops e mostrando qual era a importância de ter laboratórios desse nível dentro dos cursos de design, arquitetura e afins. E isso foi uma coisa muito importante que aconteceu, essa disseminação da tecnologia. A partir disso, houve esse interesse mútuo, né, de investimento. E isso, então, essa historinha, ela vem muito diretamente ao que a gente está discutindo, né, em que o investimento ele foi dado em cima
desse interesse geral, né? Dessa disseminação, dessa expansão de valores e de oportunidades que aquele momento eu estava oferecendo dentro da experiência acadêmica que eu tinha até então. A gente conseguiu, então, esses 4 laboratórios, que a Universidade Federal de Santa Catarina nos cedeu o espaço, porque eu sou funcionária da Universidade Federal, então eu tenho espaço em Florianópolis, e os outros 3 laboratórios são em universidades particulares. Então, essa sorte, né, que essas universidades tiveram veio a calhar no sentido de expandir isso, né, e sem esse apoio financeiro e esse empurrão, né, essa oportunidade nos dada pelo governo, em que incentivou o FINEP e a FAPESC, nada disso seria possível, né? Hoje, em toda a estrutura dos 4 pontos da rede inteira, nós temos aí chega a quase 100 pessoas diretamente envolvidas em projetos, no ensino, na pesquisa e na extensão. A partir daí, cada um dos polos eles têm autonomia dentro das suas condições, né, de conseguir levar para frente toda essa inicial ideia, que é levar a fabricação digital para o interior do Estado. Então, assim, já resumindo, é muito importante o envolvimento de pessoas, as pessoas acreditarem naquilo que está sendo mostrado, na fabricação digital, ela mostra isso, como ali um dos princípios do pronto que eu coloquei, né, é um lugar lúdico, é um lugar de interesse mútuo, e isso foi muito importante, esse interesse das pessoas foi o que levou a gente a fazer esse projeto, que não é pequeno. É muito difícil de concatenar esses 4. Né? É muito difícil a gente ter essa rede colaborativa. Imagina um Fab Lab que tem 600, 700 pelo mundo. Né? Então, a gente ali no Estado é difícil, eu sei que é... Mas não é possível. Né? Então, deixo assim, um recado, ou assim, até um incentivo, que não é possível. Tem que trabalhar, tem que gostar do que faz. E, claro, tem sempre o apoio financeiro e o apoio logístico dessas instituições que nos apoiam. Ok? Obrigado, Regina. Passar a palavra, então, agora para a Juliana. Só por uma questão de curiosidade, quem que é de prefeitura aqui? Legal. Então, só esse ano a gente recebeu cerca de 10 visitas de prefeitura ao redor do Brasil inteiro, né, querendo saber como é que a gente fez para poder fazer o projeto, como é que se faz para fazer um Fab Lab público. E a gente tem passado um pouco da nossa experiência, os nossos desafios, porque a gente sabe que fazer um Fab Lab público é completamente diferente de você fazer um Fab Lab privado, é diferente de fazer um Fab Lab público, né? A gente é muita burocracia, é difícil tanto para a gente que trabalha na prefeitura quanto para a entidade que ganha o edital, porque é muita exigência, é muita coisa, enfim, o modus operandi é muito diferente. E aí o que eu acho que eu gostaria de frisar aqui, na presença de vocês, a importância da gente se unir, né? E aí eu coloco como uma sugestão, porque a nossa referência, a referência para a rede pública de Fab Lab Livre SP é o Fab Lab SP da FAUSP e o Garagem Fab Lab, né, que nos ajudou. Então, acho que seria importante para vocês também, não sei se vocês já foram lá na prefeitura e já conversou com a gente, mas de também visitar o laboratório deles e conversar e pedir uma orientação, uma assessoria. Eu acho que isso é muito importante. E aí eu costumo até brincar, a gente participou de uma feira internacional de impressão 3D e tinha algumas pessoas de algumas cidades de São Paulo e aí perguntavam, como é que a gente faz para ter um Fab Lab público? Aí eu falava, vamos eleger o Haddad como governador de São Paulo, né?
E não deixa de ser uma verdade, porque assim, teve algumas cidades que foram lá, perguntavam como é que fazia para ter um Fab Lab, a gente mandava o edital, mandava um monte de material, aí a pessoa saía super empolgada da prefeitura e chegava lá para o prefeito da cidade ou para o secretário, e aí ele falava, não vai dar, não se interessava pelo projeto. Então é um projeto de governo mesmo, né? Infelizmente. Enfim, acho que essa é a minha palavra de hoje, é uma coisa do pessoal da rede pública, quem está interessado em ter um Fab Lab público, de se reunir mesmo e buscar as pessoas certas, que eu particularmente indico o Fab Lab SP e o pessoal do Garagem, para a gente poder articular e se ajudar mutuamente. É isso. Obrigado, Juliana. Alex? Bom, eu estou de pleno acordo com a Juliana. Lá em Guarulhos, se não há o apoio da prefeitura, do prefeito, de um plano de governo, é muito difícil alguém, mesmo que tenha disponibilidade, vontade, é difícil você fazer um projeto como esse. Mas também vou concordar com a professora Regiane, que tudo depende de você divulgar. É o que a gente está fazendo aqui. Se nós não colocarmos quais são as boas práticas brasileiras e mostrar para nossos políticos, para as instituições, para aqueles que vendem as máquinas, eles não vão nos ajudar. Ponto final. E eventos como esse são muito interessantes porque já coloca na mesa quais são as coisas que dão certo na nossa cultura. Porque tem coisa que não dá certo, né? Então, a ideia aqui é realmente fomentar essa nossa rede, que já está criando aqui, né? E o Fab Lab é uma coisa muito bacana, porque ele passa do privado, do público e da pesquisa. E você pode articular os três. Como? Fazendo essas questões de divulgação, como a professora Regiane falou, de políticas públicas, como a Ju falou. E, por exemplo, em Guarulhos, mostrando essas boas práticas, colocando na Kombi, na Garra. Consegui, a Fundação Lehman nos ajudou com R$20 mil, né, onde a gente compramos uma parte dos materiais. O CTI Renato Ascher nos deu 4 pesquisadores do Instituto Federal, né? Nós divulgamos com a professora Mari News, na Semana de Ciência e Tecnologia, a gente divulga o nosso projeto. Então, é o que todo mundo disse aqui, está aqui. Falta a gente conectar e articular essas instâncias, tanto privado. Eu tenho pessoas que me ajudam no conserto das máquinas de impressora 3D, porque já foram no evento, colocaram a máquina lá. Então é questão da gente mostrar que a gente é sério e está querendo fazer uma diferença na sociedade, utilizando essa belíssima ideia genial do professor Neil, que é o Fab Lab. Isso é muito interessante, que é juntar tudo num laboratório só, né? Eu acho que é isso, só para... Ok, obrigado. Podemos abrir então para as perguntas. Então, novamente, as perguntas podem ser direcionadas para algum dos membros da mesa e depois os outros querendo fazer comentários, né? Vamos transformar isso aqui numa conversa. Peraí, vamos fazer a ordem. Aqui, depois lá e depois lá no fundo 2. Por enquanto, vamos ficar com essas 4 perguntas. Levantar a mão primeiro. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Thiago, do Garagem Fab Lab e do Fab Lab Belém também. Eu acho que eu tenho lutado nos últimos quase 3 anos para criar essa ressonância do poder público de se interessar por Fab Labs. Eu acho que a gente tem aqui talvez um Dream Team que possa dar para a gente algumas respostas. Assim, eu acho que talvez vocês possam contribuir, de repente, com pessoas que estejam aqui, que se interessem pelo Fab Lab, pela via pública. E eu acho que a gente tem que lutar contra muitas coisas no Brasil ainda. Eu acho que entre algumas das coisas mais prejudiciais é a burocracia. A gente tem burocracias institucionais que foram criadas para inibir a corrupção e engessaram o nosso crescimento orgânico. Então, eu pergunto para vocês, que são demolidores de barreiras
públicas. Que desafios vocês encontraram que vale ser compartilhado com o pessoal aqui, que possam nos ajudar a também demolir as nossas barreiras? Eu acho que pode ser para qualquer uma das pessoas, se eles quiserem contribuir com pequenas coisas. Alguém quer responder? Alguém quer começar? Ele não conseguiu se decidir, ele quer a resposta de todos, mas vocês vão ter que escolher uma pessoa. Senão a gente diminui o tempo de perguntas. Olha, vou falar por mim, na verdade, o que eu fiz foi botar a boca no mundo. Que nem eu falei, eu aluguei um carro e fui embora. Né? Eles fizeram até uma charge de mim, assim, andando com o carrinho assim, em Santa Catarina. Mas eu fui mostrar coisas que as pessoas não conheciam. Eu fui mostrar coisas bonitas. Eu fui mostrar coisas possíveis. Eu fui mostrar sonhos realizados. Um deles era o meu. Eu fui mostrar realizações. E eu convenci. Né? Então, assim, foi difícil? Foi. Não foi fácil. Né? Muita portada na cara, mas disso eu ia para outra porta. Né? Então, é mostrar, ter essa vontade de vencer, além do medo, né, e vencer o impossível. Foi bem isso, assim, sabe? Mas era a primeira coisa, é uma coisa que eu acreditava, né? Também não fui vender uma coisa que eu não acreditava, né? E tanto é que agora a gente já está colhendo esses frutos, né, que foram semeados. Não sei se eu respondi. Eu, pessoalmente, acho que eu e a equipe lá da coordenação do FabLab, a gente tenta passar por essas burocracias por um anseio pessoal, né? Acho que porque a gente não consegue passar, infelizmente. Você tem que tem que prestar contas, tem que seguir o que está na lei, não tem jeito. Então, por exemplo, o edital está feito, e aí agora a gente está tentando encontrar maneiras de deixar o projeto de uma maneira mais interessante, mais adequado, sem mexer nas estruturas burocráticas da prefeitura. Né? Elas estão lá intactas e, infelizmente, você não pode mexer nelas. Então, a gente é uma coisa pessoal nossa, eu, Arthur, os estagiários, somos nós e o pessoal do ITS que acredita no projeto, sei lá, de passar a noite sem dormir, às vezes pensando o que fazer, do que outra coisa. É um anseio pessoal mesmo, pelo menos para mim é. Tiago, você vai ter que hackear o sistema. Não vai ter jeito. Né? No entanto, está mais fácil para vocês. Tá? A gente tem uma cidade como São Paulo, que já tem um edital, que está belíssimo. Você tem boas práticas, e é isso que eu conclamo todo mundo aqui. Quem quer, né, é muito emocionante, mas a gente tem que sistematizar nossas boas práticas, tá em conversa. Porque uma prática de lá, de São José, pode servir para você mostrar aqui no Instituto, tá, e ele comprar a ideia. Não, porque deu certo lá em São José, deu certo em São Bernardo, aqui em São Paulo. Né? Mas, como a Regiane disse, não é fácil, mas eu acho que está mais fácil para vocês do que para a gente que está desde o início aí batalhando. Acho que agora já tem uma cultura sabendo do que é um FabLab. Até a Cherry está aqui conosco para ajudar. Então, eu acho que isso é um bom sinal para o movimento FabLab no Brasil. Oi, meu nome é Maurício. Para quem souber a resposta, se já está disponível o curso do Fab Academy, e se não tiver, se existe alguma previsão e por que esse curso não está online ainda? Quem era? Quem tinha pedido primeiro? Ele tinha pedido primeiro. Oi.
O Fab Academy é um curso que ele tem online, está gravado desde 2012, eu acho que está gravado todas as aulas, não sei o que. É interessante que esse ano ele modificou um pouco, tem umas aulas que não só são do NIL, e qualquer pessoa pode assistir e fazer os exercícios. Mas a dinâmica do curso inteiro, que é de janeiro a junho, dos 6 meses que o próprio NIL dá o curso, é parte online, parte presencial. Então você vai no Fab Lab que dá você vai no Fab Lab que dá o curso Fab Academy. Você tem a parte teórica que é com o NIL e a parte prática que é no próprio laboratório. No momento a gente não tem nenhum Fab Lab no Brasil que dá o Fab Academy. Na América Latina a gente tem 7 Fab Labs que dão a América Latina e a gente tem o principal que é em Lima, que a gente chama de Supernode. É isso. Boa tarde. Eu sou Francisco, eu sou aposentado já da Unesp e atualmente eu me encontro na Federal de Curitiba, trabalhando na área de prototipagem rápida, né? Ficou aqui hoje bem caracterizado de que a tecnologia ela não é neutra, né? Então, vocês têm hoje apontando aqui de uma forma muito clara a produção e os propósitos do Fab Lab. Ficou alguns exemplos extremamente interessantes, na medida em que, por exemplo, aquilo que poderia ser julgado como simples, não é, na medida em que promove, entre outras coisas que nós vimos aqui, no jovem, não, um processo formativo e cognitivo muito interessante. E é muito provavelmente que hoje, em São José dos Campos, a gente tenha lá, por exemplo, na Embraer, peças de aviões sendo fabricadas em alta tecnologia. Esse exemplo da alta tecnologia mudou-se completamente o modo de projeto. Quando você não tem mais as preocupações e limitações, por exemplo, dos moldes de injeção. Nessa hipótese, talvez já não seria interessante gestão numa possível política de ciência e tecnologia, de que a atividade de projeto pudesse estar mais disseminada e potencializada no estudo, não sei se nas áreas de projeto, mas de uma forma geral, a permitir talvez uma facilidade da criação dos Fab Lab e dos seus propósitos. Professora Regiane, por favor. Sim, a tecnologia, por exemplo, como o Pronto aplica isso, né, dentro do processo projetual, é encarado como uma ferramenta como outra qualquer, né, com uma etapa a mais, ou algumas etapas a mais dentro do processo projetual. Então, dependendo ali do que for, da tecnologia a ser utilizada, desde a concepção com ali a modelagem, o sketch, depois a modelagem 3D, qual o equipamento que vai ser utilizado. Isso é um ciclo que vai e volta, né? A gente insere ali a tecnologia, esses equipamentos de ponta, esses equipamentos de materialização, como uma ferramenta em que a materialidade ela está em pauta desde a concepção até o final. Isso eu coloco muito nas minhas disciplinas, em que, numa geração de alternativas, no caso do design, né, no caso de uma geração de alternativas simples, ele já pode ter essa ideia materializada, né? Então, essa dinâmica diferenciada de projeto, hoje ela é uma realidade mesmo, né? E isso é importante, porque a gente vê nos alunos de qualquer idade, de qualquer curso, né? Eu tenho passeado bastante por diversas áreas, e a partir do momento que o aluno pega o projeto dele, ainda em qualquer fase, pode ser no início, no meio, no final, mas ele materializado, ele palpável, ele tátil, ele quebrável, né? Ele interagindo com o tato, ele tem uma interação diferente com aquele artefato que ele acabou de produzir. Isso na arquitetura também pode ser utilizado. Então, essa sistemática de projeto, essa inserção da tecnologia dentro do processo projetual, ela tem sido, já agora, eu acho que nesses últimos anos, ela tem sido muito facilitada, né, dentro de qualquer
qualquer fase do projeto. Concordo que isso tem que ser visto, só que, assim, tem alguns disclaimers, né? Assim, a gente não pode também deixar no aluno dizendo que aquilo é uma ficção científica que levantou a tampa. Eu tenho até uma charge em umas apresentações que levanta a tampa de uma máquina e o projeto está pronto. Não, aquilo lá precisa de um amadurecimento, precisa, primeiramente, que o aluno, qualquer profissional que esteja trabalhando com isso, que ele tenha conhecimento da tecnologia que está servindo, né? De que processo ele pode usar naquela determinada fase projetual. Como que aquele processo se dá? O que ele tem que ter, quais são os parâmetros necessários para que aquilo tenha uma resposta que ele está buscando. Né? Então, assim, essa inserção, eu acho que sim, ela é muito importante dentro de cada fase. E cada fase é uma fase, cada fase tem a sua tecnologia específica, cada fase tem a sua expertise envolvida. Né? E isso está muito facilitado hoje em dia. Boa tarde. Gostaria de agradecer a todos pela apresentação. Pelas apresentações foram ótimas mesmo. Meu nome é Matheus, eu sou aluno da Universidade Federal do Paraná. E eu gostei muito da frase do Alex de que, mais que máquinas, o Fab Lab é feito de pessoas. E quando eu acho que a gente pensa em gestão de recursos humanos, a gente percebe que tem algumas pessoas que têm um papel-chave, né, nesses laboratórios. Podem ser alunos ou professores mesmo. E existe uma rotatividade, né? Principalmente nos alunos, já se graduou e entram outros. E como que eu gostaria de saber do Alex, como que vocês fazem essa transmissão do conhecimento, né? Porque existem também, não só nos Fab Labs, mas em outros laboratórios nas universidades, a perda do conhecimento, né? Às vezes o aluno fez um projeto, aprendeu muito com aquele projeto, mas acaba não passando essa experiência e erros são cometidos de novo. Como que vocês lidam com essa transmissão do conhecimento de pessoas chaves dentro dos projetos? Olha, Matheus, tem duas questões. Bom, a frase não é minha, tá? É da rede. Tá? Tem dois pontos que você falou, né? A gente trabalha lá com alguns bolsistas do Instituto Federal, então eles têm um contrato durante um ano e meio para ficar conosco, né? No entanto, eu não sei se eu vou responder a tua pergunta, tem uma coisa, é uma excelente pergunta, porque tem um problema nessa transmissão do conhecimento. Por exemplo, os meus garotos que são do Fábio Social, eu não ponho o foco no produto, mas sim no processo de conhecimento dele. Então, para mim, o importante não é a impressão 3D, mas sim ao caderno em que ele desenvolveu essa metodologia. E muitas vezes é engraçado, eles deixam o caderno, eles jogam fora o caderno no final e eu fiquei louco com isso, né? Eles deixam tal. Há uma cultura nossa que não dá valor ao processo, né? A metodologia que você chegou àquele resultado e dá valor ao imediatismo do resultado, né? Então, a sua pergunta me deu a vontade de falar sobre isso, porque há alguns subterfúgios, né? Por exemplo, então um colega me falou assim, faz assim, faz ele desenhar no caderno, criar um caderno para ele ter essa afetividade, o caderno dele. Então, agora eles pintam a capa, colam coisas, etc., e vão desenvolvendo aquilo. Mas o mais importante que você falou, não é o conhecimento, não é o projeto que ele joga fora, é o caderno ou método que ele passou por esse laboratório, né? Que esse é o mais importante. Agora, sobre os recursos humanos, não tem como. As pessoas passam, a rede é muito fluida, tem muito... a gente vai fechar o Fab... Eu brinquei com as meninas que a gente vai fechar um pouco o Fab Lat Kids para ver quem está e quem não está. Porque tem um monte de e-mail, as pessoas entram, olham, depois saem, depois voltam. Isso é normal na rede. A fluidez, isso é extremamente normal, né? Mas o que você falou, e que é muito interessante, só para a gente terminar, é que a pessoa tem que estar comprometida a deixar
alguma marca, deixar algum conhecimento na rede, passar isso para frente, deixar documentado, né? Que é o propósito do Fab Lab. É a propósito de outra pessoa poder pegar e continuar esse projeto. Tá? Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso aí. Bem, olá a todos. Eu sou Lourenço, eu sou o guru do INSPER Fab Lab. E muito com relação à última pergunta que o amigo aqui fez, eu verifiquei, Alex, que você documenta muito bem o seu trabalho, enfim. E eu que estou ali no dia a dia do Fab Lab, eu sei o quão complicado é. E, na verdade, é uma deficiência que eu vejo na rede nacional, que ninguém documenta projeto. É uma coisa assim, incrível. E eu gostaria de saber de você, além disso, né, a documentação do projeto, a rede não se fala muito. Enfim, eu vejo que tem nós aí entre, por exemplo, o pessoal da prefeitura, o garagem e mas a gente não tem um lugar aí para se encontrar e para essa rede realmente colaborar, enfim. Uma das coisas, até o Kenzo, que acabou de se formar, ele está tentando fazer aí um trabalho de tentar unir essa rede. Então, eu gostaria de saber como é lá fora, quais ideias lá fora que você vê que podem nos ajudar nesses dois quesitos. Documentação, não só de papers, mas, enfim, dos erros do dia a dia e também com relação à parte de